Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Forte essas palmas para Ele. A Ele seja toda a honra, toda a glória em nome de Jesus. Cumprimente alguém que está aí perto de você. Diga para essa pessoa, uma alegria te ver aqui. Deus tem algo novo para você nessa noite. Você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, amém? Se assente, fique à vontade. Uma alegria tê-los em nossa terceira Invista numa Bíblia, amém? Tem uma Bíblia de qualidade com você. E presenteie alguém com uma Bíblia. E lembre de trazer, amém? Não adianta só ter a Bíblia, tem que trazer a Bíblia, amém? Eu tenho um costume comigo, há muitos anos. Eu sei que hoje em dia a gente vive um outro tempo, onde a pessoa olha no telão e pega a palavra aí do telão, né? Mas eu tenho um costume comigo assim, debater com a Escritura, amém? O que a pessoa está falando tem que estar escrito aqui, amém? Eu abro, eu procuro para acompanhar se realmente a pessoa está pregando o que está na palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Jesus lhe respondeu, João 4:10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Então disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço que estamos é profundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus então respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Neste texto nós temos aqui nessa palavra uma mulher, um poço e uma sede profunda. Temos o quê? Sede profunda. Três situações que muitos estão vivendo hoje. No Evangelho de João 4, aqui é apresentada uma mulher samaritana. E essa mulher, o que ela foi fazer, pastor? Ela foi buscar água. Ela carregava o cântaro, para nós, mais popularmente, o balde. Amém? Ela carregava o balde, o cântaro aqui, com as suas mãos. Diversas vezes, mas ela continuava vazia. E um dia, sempre tem um dia, amém? Um dia, Jesus
aparece exatamente no poço onde ela ia pegar água. No lugar aonde essa mulher ia. Aquele dia, ela foi buscar água para satisfazer o seu corpo, mas encontrou a fonte que brota para a vida eterna. Ela foi buscar algo para o corpo, mas encontrou algo que preencheria a sua alma por completa. Existem sede, amados, que água terrena alguma consegue matar. Existem sedes que você pode tomar água à vontade e você nunca vai ficar completamente saciado. Por exemplo, há pessoas que têm sede de dinheiro, e é bom ter dinheiro, amém? Muitos não querem, eu acho, eu só vi 2, amém? É bom ter dinheiro, amém? Tem um que quer aqui, amém? É bom ter dinheiro? Dinheiro é importante, amém? Então é bom você ter dinheiro. Mas tem pessoas que têm sede de dinheiro em excesso, sede de trabalho em excesso, sede do que mais, pastor? De fama. Há pessoas que buscam conquistas, uma série de coisas que o mundo aí tem para oferecer. Mas qual é o problema delas? O problema delas é que elas continuam vazias. Tem tudo e não tem? É como aquele empresário. Ele é apaixonado por dinheiro. Mas quando ele fecha a empresa dele e vai para casa, ele não sabe o que fazer da vida. Porque tudo o que ele quer é dinheiro. Então ele não encontra paz dentro de casa. O mundo, amados, oferece muito alívio. Tem muito poço aí pelo mundo, amém? Tem muito tipo de água aí sendo oferecida para mim e para você. Tem água de tutti-frutti. Tem água de maçã verde. Me ajuda aí. Tem água de hortelã. Tem vários sabores de água por aí. Mas só tem uma água que mata a tua sede. E essa água é Jesus. Não tem outra água que vai preencher o vazio do teu coração, o vazio da tua alma, o vazio do teu espírito. O único que pode preencher você por completo é Jesus. E aqui no Evangelho de João 4,13, Jesus diz algo tremendo. Ele diz assim: quem beber desta água terá sede outra vez. O que Jesus está falando? Primeiro ponto, os poços do mundo não vão satisfazer eu e você. Jesus começa dizendo o quê? Os poços que tem por aí têm limitação. Eles não podem nos satisfazer. Essa mulher foi buscar água no poço onde ela sempre ia. A água aqui era boa, mas o efeito daquela água era temporário. Ela bebia hoje e amanhã tinha que voltar a pegar água de novo. Neste mundo tem o poço do dinheiro que pode te ajudar, mas não cura a tua alma. Tem o poço do reconhecimento que pode te alegrar, mas não produz uma identidade em você verdadeiramente. Tem o poço dos prazeres que pode distrair você, mas não vai resolver a tua vida. Um relacionamento, amados, pode até trazer uma companhia, mas não pode preencher o lugar que é só de Jesus. Entenda algo, igreja. Todo poço terreno tem limite. Diga assim: todo poço terreno vai satisfazer por um instante e depois passa. Mas existe um poço
celestial que vai satisfazer o meu corpo, a minha alma e a minha vida por inteiro, em nome de Jesus. Quanto mais água a pessoa busca neste mundo, mais sede ela tem. Uma pessoa pode chegar lá no litoral, olhar para aquele mar lindo. Eu não sei você, mas quando eu fui a primeira vez no mar, eu era um tarequinho. A primeira coisa que eu fiz foi tomar água. Mais alguém? Fui testar ver se a água era doce ou salgada, amém? Todo mundo falava, a água é salgada, mas a gente testa, amém? A pessoa muitas vezes ela vai até o mar, ela olha aquela cena, a primeira vez que ela vai e ela diz, nossa, aqui tem água à vontade. Se tem um lugar que eu não vou passar sede, é aqui. Mas é justamente aí que quanto mais água você bebe, salgada, mais sede você vai ter. E esse é o problema de muitas pessoas. Quanto mais água salgada bebe, mais sede tem. Assim, algumas escolhas que eu e você fizemos. Muitas vezes a gente deixa de lado a água da vida e olha para uma cena que se apresenta diante de nós e diz, nossa, para que eu vou esperar um copo de água do culto de hoje, se eu tenho um mar diante de mim? Mas quando você corre para esse mar e deixa a palavra de lado, você vai ver que é uma grande ilusão. Não vai satisfazer você, não vai encher você, mas aqui tem água que enche você, água que cura você, água que restaura você, água que traz vida e vida em abundância. Jesus pode mudar a tua história. A Bíblia fala de um homem chamado Salomão. Salomão tinha riqueza, Salomão tinha poder, Salomão tinha conhecimento, propriedades, e viveu todos os prazeres desse mundo. Mas em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, Salomão escreveu algo muito forte para mim e para você. Eclesiastes 2:11, ele disse assim, Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Entretanto, vamos ler junto aqui. Entretanto, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, vi que tudo é correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz. Versículo 12. Então pensei e refleti na sabedoria, e na loucura, e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Ele possuía tudo basicamente, mas ele olhou para isso e ele descobriu que nada tinha valor. A única coisa que importava para ele no fim da história era a presença. Se Deus está comigo, eu tenho tudo. Se Deus não está comigo, eu não tenho nada. Se Deus está comigo, pode ser um pãozinho molhado no café, eu estou satisfeito. Mas se Deus não está comigo, eu tenho um banquete diante de mim e nada preenche o meu vazio. É isso que ele descobriu. E é algo que eu e você precisamos descobrir nessa noite. Qual é o poço que nós estamos voltando todo dia? Qual é o poço que nós buscamos toda semana? Qual é o poço que nós buscamos todo momento? Por exemplo, qual é o poço que você busca quando está cansado? Qual é o poço que você busca quando está desanimado? Qual é o poço que você busca quando está angustiado? Para onde você vai? Talvez você corre
atrás de pessoas. Todos nós, a maioria de nós tem um amigo, uma amiga que a gente conversa, que a gente desabafa. Mas será que essa pessoa pode encher o vazio que eu e você temos? Talvez você vai para o trabalho. Quantos que eu escuto? Pastor, eu vou trabalhar. Quando eu estou com a cabeça quente, pastor, sabe onde é que eu vou? Eu vou trabalhar. Eu baixo a minha cabeça e vou trabalhar. A pessoa corre nesse poço para quê? Para preencher o vazio da sua alma. Ela vai para o trabalho. Outros correm para a rede social. Outros fazem pior. Correm atrás de algum vício. E fazem o quê? Por que fazem isso, pastor? Para aliviar sua alma. O lugar para onde, amados, você corre, revela, olhe bem nos meus olhos, revela qual tem sido a fonte que você tem buscado. Eu vou repetir. O lugar para onde você corre revela a fonte que você tem buscado. O mundo, igreja, tem muitas fontes aí para você. Tem muitas coisas, mas só existe um que satisfaz a tua alma. Só existe um que mata a tua fome. Quer um conselho nessa noite? Não troque o provisório pelo eterno. Eu vou repetir, não troque um poço provisório pela água eterna da vida. Está enfrentando problema? Dobra o teu joelho. Está enfrentando problema? Busca a face do Senhor. Está enfrentando problema? Ore. Está enfrentando problema? Se humilhe. Está enfrentando problema? Se jogue aos pés dele. Você quer uma mudança de vida? Tenha uma atitude que leve o céu mais perto de você. Não adianta, senão nós vamos ficar fazendo o quê, pastor? Correndo de poço em poço. E nunca vamos encontrar paz. Mas quando Cristo é o meu Senhor e teu Senhor, quando Cristo é o meu Salvador e teu Salvador, há um lugar de paz no nosso interior. Aqui fora pode estar um caos, mas aqui de dentro, eu e você descansamos no Senhor. Porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem o nosso amparo, é dele que vem o nosso escudo, é dele que vem a nossa proteção. Se ele estende a mão para abençoar, quem pode impedir? Se ele estende a mão para derramar graça sobre você, quem pode impedir? Se ele envia os seus anjos para trabalhar em teu favor, quem pode impedir? Ele é Deus. E se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Diga assim: se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Diga para a pessoa que está do lado: se você tem Deus, você tem tudo o que precisa. Pare de buscar poços por aí. Existe um poço que vai satisfazer você. Existe alguém que quer matar a tua sede. Jesus Cristo, o Senhor. Ele disse aqui no Evangelho de João 4,14: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Segundo ponto, Jesus oferece aqui para nós o que, pastor? O que o mundo não pode dar. Jesus apresenta uma água diferente. Não é uma água que é retirada de um poço. É uma água que vem dele. É uma água que você nunca bebeu. É uma água que quando você bebe, nada mais te satisfaz aqui, amém? Nada mais satisfaz. Essa água tem o que, pastor? Salvação, cura, libertação. Tem o que, pastor, nessa água? Graça, perdão dos meus e dos seus pecados, restauração. Quem bebe dessa água tem uma mudança de vida. É como uma pessoa que eu alguns anos conheci. Ele há 20 e poucos anos era viciado em cocaína. Começou com maconha, foi para cocaína, vivia chapado.
Mas um dia ele vem para o culto. Aliás, antes veio para a célula da época, para o GC. E ele ouviu a palavra. A primeira vez que ele veio, o que ele fez, pastor? Deu uma bicadinha. Tomou um pouquinho. Amém? A segunda vez que ele veio, a primeira vez ele estava inquieto, ele não conseguia ficar parado. A segunda vez que ele veio, ele já estava quieto. Na segunda reunião ele já pediu: que hora que é o culto de vocês mesmo? E ele foi para a igreja. E ele chegou um momento que nós fomos orar, no final da nossa célula, da época do GC, e eu sempre segurava os mais maduros para ter um momento de batismo com o Espírito Santo. Amém? E aí os convidados geralmente iam mais cedo e ficavam os mais velhos, e nós começávamos a orar naquele local. E ele falou: eu posso ficar aqui com vocês um pouquinho mais? Fica. E ele ficou. E aí a pouquinho o poder de Deus começou a descer. Um começa a falar em línguas, outro é tomado pelo Espírito Santo. A glória de Deus começa a se manifestar. E aquele homem fica doido. E ele começa a dizer: que loucura é essa? E eu falei para ele: o dia que você trocar o teu vício por esse hábito, a tua vida vai ser transformada. Sabe o que aconteceu? 22 anos na droga. Ele abandonou o vício. E ainda hoje está na igreja. Jogou fora o que prendia ele. Por quê? Porque quando a água da vida entra, os outros vícios têm que sair. Não vão permanecer na minha vida, na minha casa, na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Mas o que eu preciso ter, pastor? Diga: sede. Essa é a nossa parte. Jesus aqui diz para essa mulher, basicamente, Jesus não disse para ela: olha, quando você conhecer uma religião, a tua vida vai mudar. Não. Jesus diz para ela: quem beber da água que eu lhe der. A resposta para a sede da minha alma e da tua alma, o que é, pastor? É Jesus. Essa mulher samaritana aqui, ela tentava preencher sua vida por meio de vários casamentos. Ela casou 4 vezes, e a última vez ela estava em adultério. Mas Jesus aqui mostra para ela que não era isso que ia matar a sede dela. Era Jesus, é a água da vida. Jesus conhece o seu passado. Eu vou repetir: Jesus conhece o seu passado. Jesus conhece as suas dores. Jesus conhece as tuas batalhas. Jesus sabe de onde você vem. Ele conhece você. Ele conhece as decepções que você já viveu, ou talvez está vivendo hoje. Jesus conhece. E mesmo assim, sabendo que eu e você muitas vezes não podemos entregar nada para Ele hoje, Ele me amou, Ele te amou, e Ele te trouxe aqui para mudar a tua vida e transformar a tua história. Mas muitas vezes a gente quer fazer diferente. A gente quer uma vida remendada. A gente quer uma vida do nosso jeito. Agora imagina uma xícara dessa aqui, se ela tem uma trinca, uma fissura aqui nela. Não adianta. Eu posso pegar e encher de água, o que vai acontecer com ela? Vai esvaziar. Aí eu digo: bom, essa torneira não presta. Esse poço aqui não é bom. Eu vou no outro poço onde a torneira é mais grande. Amém? Abro a torneirona, encho de água. Mas se há uma fissura aqui, vai vazar tudo. E é assim que nós ficamos batendo a cabeça de um lado para o outro. Entenda: quando alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Quando esse novo vai vir para a minha vida, pastor?
quando você entender que tem que acabar o tempo de remendo. Chega de remendo. Só quando a rachadura for tratada. Só quando o vaso for tratado. Enquanto o vaso não for tratado, a água vem e vai embora. Ela desaparece. E é interessante porque nós somos hábeis para tentar remendar a nossa vida, né? Quantas pessoas, amados, tentam colocar o remendo de novas conquistas sobre feridas antigas? Silêncio na congregação. A pessoa tem uma ferida exposta. Mas o que ela põe? Ela põe um remendo por cima. Quem olha ela na internet, está lá sorrindo, alegre, feliz. Mas há uma ferida exposta, que precisa ser tratada. Quantas pessoas, amados, tentam silenciar a dor, com distração. Nessa noite o Senhor manda falar para você, chega de uma vida remendada. Eu vou repetir, chega de remendar. O Jesus que nós estamos pregando é poderoso para fazer algo novo na tua vida, na tua casa, na tua família. Não seguir pelo teu passado, Ele tem um novo futuro para você. Jesus não quer, como nessa vida dessa mulher aqui, colocar alguma coisa a mais. Não, não é sobre isso. Jesus quer tratar o que está quebrado. Jesus quer consertar você, e por inteiro. A Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu foi até Jesus, e é nós que temos que ir, amém? Ele foi até Jesus. Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu tinha posição social, mas ele tinha algo que eu também tinha, que muitos têm: vazio na alma. Vazio na alma. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus não mudou só o ambiente. Jesus não mudou só a área sentimental. Jesus mudou os seus valores. Olhe bem nos meus olhos, Jesus mudou os seus. Jesus mudou as suas escolhas. Porque quando Jesus chega, a gente muda o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de pensar, o jeito de olhar, o jeito de sentir. Jesus mudou tudo, deu uma nova direção para Zaqueu. E é interessante porque em Lucas 19, versículo 19, Evangelho de Lucas 19, 19, Jesus fala algo para Zaqueu tremendo. Lucas 19, 19. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Diga assim: hoje houve salvação na minha vida. Quando Jesus entra, Ele não melhora só o ambiente, Ele transforma a tua vida. Talvez, amados, você está tentando resolver algumas coisas externamente, por fora, mas Jesus quer entrar por dentro. Jesus quer mexer, Jesus quer acertar, Jesus quer fazer. A água de Jesus, ela não vem só para tocar em você, não. Ela vem para mudar a nossa vida por completo. Quando Jesus chega, Ele nos dá uma nova identidade. Ele nos dá a esperança. E o que Ele faz, pastor? Ele quebra com todo o ciclo do teu passado. Eu vou repetir, todo o ciclo do teu passado pode ser quebrado. Todo ciclo que te acompanha pode ser rompido. Então, quando Jesus chega, o que Ele diz para mim e para você? Vamos fazer uma parceria? Eu te oriento, você me escuta e você vai ter uma nova vida. Eu te oriento, te dou um manual, te ensino e você vai ter uma nova vida. Mas você tem que seguir o manual. Quando você segue, ciclos do teu passado são quebrados e um novo futuro começa a vir. Levante a sua mão,
Feche os seus olhos por um momento. Nós declaramos, Pai, nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, esse nome, Pai, que é sobre todo nome. Nós decretamos, Pai, que todo ciclo de paralisia é quebrado da vida de cada um. Nós decretamos que todo ciclo de culpa que vem sobre você, todo ciclo de culpa, de acusação espiritual, nesta noite é rompido em nome de Jesus. Ciclo de murmuração, ciclo de estagnação, nós nos levantamos contra você e dizemos: não bebemos mais dessa água de derrota, não bebemos mais dessa água de fracasso, mas bebemos a partir de hoje da água da vida, que rompe ciclos e que traz restauração, cura e vida em abundância, em nome de Jesus. Você não nasceu para ficar estagnado. Olha para a pessoa que está ao outro lado, aponta o dedo para ela e diga assim: você não nasceu. Não, fale com autoridade, diga assim: você não nasceu para estar paralisado, para se culpar. Você não nasceu para andar em estagnação. Deus tem um novo tempo para você, uma nova estação está chegando, em nome de Jesus. Você precisa crer. Olha o que Jesus fala: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte. Terceiro ponto aqui: Deus quer fazer algo dentro de você. Jesus aqui não prometeu apenas dar um copo d'água para ela. Ele prometeu colocar uma fonte dentro de cada pessoa. Então eu tenho um recado para você: não se contente com pouco. Não é sobre um copo d'água, é sobre uma fonte. É uma fonte. Jesus quer o quê, pastor? Ele quer habitar em você. Ele quer ter um lugarzinho na tua casa, onde quando você está com um problema, você busca Ele. Ele quer estabelecer uma nova vida dentro de você. Eu gosto do que ele disse no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Não é só sobre receber água, amados, é sobre se tornar uma fonte. Ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele vai fazer isso. Eu vou repetir: quem faz isso, pastor? Jesus. Não é através do meu esforço, não é através do teu esforço, não é através do esforço humano, não. Esse rio começa a fluir quando você é cheio da presença. Esse rio começa a fluir quando você conhece Ele. Por que nós muitas vezes estamos cansados? Uma geração cansada, angustiada. Por quê, pastor? Porque tudo nós tentamos fazer no nosso tempo e na nossa. Se eu tivesse um conselho para te dar, hoje eu diria assim: alivia o fardo. Não se cobre tanto. Você viu como o tempo está passando rápido? Gente, acabou o mês. Daqui a pouquinho é Natal. Eu me olho para o espelho e fico pasmo. Está indo tudo muito rápido. Eu digo: Jesus, o tempo está correndo. Voa, o cabelo vai branqueando. As manchinhas começam a aparecer. Você não percebe. Mas está correndo tudo muito rápido. Evangelho de João 15:7. A vida cristã, amados, não é sustentada na nossa força. Há pessoas cansadas por quê? Porque querem tentar fazer do seu jeito. Tentam perdoar sozinha, tentam vencer tentações sozinha.
tentam servir sozinhas. Não, não é na sua força, é na força dele. A fonte não flui, amados, porque o recipiente é forte. João 15:7. A fonte flui porque está conectada à nascente. Jesus disse, vamos ler junto? Põe a mão no ombro de alguém e diz assim: se você permanecer em Jesus e as palavras de Jesus permanecerem em você, então você pode pedir o que quiser e será concedido. Diga assim: 2 mandamentos para uma bênção. Se você permanecer em mim, sem buscar em outra fonte, se você permanecer em mim sem correr em outros poços, se você permanecer em mim sem se levar pelas ilusões da vida, e as minhas palavras permanecerem em você, pedirão o que quiser e você será concedido. Por que tem árvores, amados, que secam? Agora você pega uma árvore que tem as suas raízes perto do ribeiro de água. A seca dá aparelho, dá para todo mundo. A crise vem sobre todas as árvores. Mas a árvore que está plantada junto aos ribeiros de água não murcha as folhas e nem para de produzir frutos. Não para. Assim é você quando está plantado em Jesus. Você não vai se levar pela crise, você não vai se levar pela derrota, você não vai se levar pelo fracasso. Você vai ser impulsionado, soprado, lançado para o alto pelo poder que habita em você do Espírito Santo. Jeremias capítulo 17, versículo 8. Jeremias 17, 8. Diz assim: ele será, eu serei, você será, amém? Como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre. Não ficará. Você já pensou isso aqui? Será que fala sobre água ou fala sobre vida? Sobre árvore ou sobre vida? A árvore não fica ansiosa, amém? Isso aqui é para mim e para você, amém? Não ficará ansiosa. No ano da seca nunca deixará de dar. Tem colheita para você esse ano. Tem colheita para você o ano que vem. Não se preocupe tanto com o ano que vem. Tem colheita para você. Quando vai ter, pastor? Se você permanecer. Se você perseverar. Se você ficar firme. Pastor, crente não enfrenta a luta? Enfrenta. Não sei se eu falei quinta ou domingo. Crente é que nem pão sovado. Quanto mais bate, mais cresce. Tem luta. Tem batalha. Tem tempo de deserto, pastor. Tem tempo de deserto. Mas quanto mais bater em você, mais você vai crescer em nome de Jesus. Você vai ficar mais forte. Olha para Davi. 1 Samuel capítulo 30. Davi, nesse momento da vida dele, ele perdeu a cidade que ele morava, perdeu seus bens, sua família. Tudo foi levado como cativeiro. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. E o que os homens de Davi falaram? Falaram em apedrejar ele. Olha o que diz o texto: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas que foram levados como escravos. Mas olha o que Davi fez. Davi, porém, fortaleceu-se no o seu Deus. É nele que você tem que se fortalecer. Está passando por luta? Se fortalece no Senhor. Davi não correu para o poço das circunstâncias. Davi correu para a fonte. Dobrou seu joelho, clamou. Amados, por um momento pense. Quem tem sustentado você?
Quem tem sustentado? A opinião das pessoas? O que tem sustentado você? As circunstâncias? Os resultados? Olha os meus resultados. O que tem sustentado você? Eu, nesses 26 anos, o que tem me sustentado é a comunhão com Deus. Eu já enfrentei perdas, eu já enfrentei batalhas, eu já enfrentei lutas espirituais, emocionais, físicas, na saúde, em várias áreas. Mas quem me sustentou até hoje foi o Senhor. Quem tem sustentado você? Vai ter tempo de choro, mas a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã. Diz para a pessoa que está ao teu lado: fique tranquilo, esse problema também vai passar. Posso ouvir um amém? Vai passar. A tua batalha vai passar. A tua luta vai passar. Você vai olhar para trás e vai dar risada do problema que você viveu. Você vai olhar para trás e vai dizer: bobinho, ficou uma noite sem dormir. O que adiantou? Você vai se tornar tão forte e tão sedento por Jesus, que essas picuinhas não vão roubar mais o teu sono, não vão mais roubar a tua alegria, não vão mais roubar o teu ânimo e nem a tua confiança. Deus vai transformar você, em nome de Jesus. Vamos em frente, estou quase finalizando. João 4,14. Uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Diga assim: eu tenho um destino, a vida eterna. Quem recebe Jesus faz o quê, pastor? Começa a transbordar. A água de Jesus não fica parada. A água de Jesus, ela jorra. Ela se movimenta. Ela alcança os outros. Essa mulher aqui, depois que ela conversou com Jesus, voltamos para João 4,29. Essa mulher samaritana, depois que ela conversa com Jesus, depois que ela começa a beber da água da vida, o que ela faz, pastor? Ela deixa o cântaro. E ela volta para a cidade, e o que ela fala? Ela diz assim: venham ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Essa mulher evitava pessoas. Agora ela chama pessoas. Isso é conversão. Ela evitava pessoas, agora ela chama pessoas. Essa mulher fazia o que, pastor? Carregava vergonha. Agora o que ela carrega? Uma mensagem. Essa mulher chegou sedenta, mas encontrou a água da vida. Agora ela não segura só para ela, ela distribui dessa água. Quem tem um encontro com Jesus, amados, tem algo para contar. Eu profetizo que você vai se tornar um fofoqueiro do reino de Deus. Vou repetir: você vai se tornar um fofoqueiro do céu. Você vai receber tanto milagre, que você vai ser um fofoqueiro. Você vai estar falando para todo mundo o que Jesus fez na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Se é para falar, pastor, pastor, eu bebi tanto da fonte da fofoca. Agora eu profetizo que você vai beber da água da vida e vai falar de Jesus para todo mundo. Deus não quer que você seja apenas um depósito, amados. Um depósito faz o que? Ele retém. Mas um reservatório faz o que? Recebe a água e distribui. Você é reservatório, não é depósito. Você distribui. Você não segura só para você. Você recebe perdão e você perdoa. Posso ouvir um amém? Você recebe esperança, e quando alguém desanimado chega até você, você dá esperança para essa pessoa. Você recebe salvação e você fala de salvação para as pessoas. É interessante porque no Evangelho de Marcos 5,19, depois que Jesus libertou um homem que vivia entre os sepulcros, mais conhecido como Gadareno, me ajuda com essa palavra, ele era um amém? Ele era o quê? Essa palavra aí.
Ele era um endemoniado. Amém? Essa palavra eu tenho muitas dificuldade de falar. Jesus, depois que liberta-o, Jesus diz para ele o seguinte, Marcos 5,19. Vá, Jesus não permitiu, antes ordenou, vai para casa, para a sua, e anuncia tudo que o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Vai para tua casa e conta. Antes o gadareno fazia o quê? Ele assustava as pessoas, mas depois que ele bebeu da água da vida, ele começou a ser bênção para as pessoas. Ele começou a anunciar Jesus. Era o mesmo homem, mas com uma nova fonte. Era o mesmo homem, mas com um novo estilo de vida. Era o mesmo homem, mas que não perseguia mais, não machucava mais. Ao contrário, orava, curava e decretava a bênção. Em nome de Jesus, você vai ser a força que a tua família precisa. Em nome de Jesus, você vai ser o instrumento de Deus dentro do teu trabalho. Em nome de Jesus, você vai ser aquele que vai levantar pessoas. Na área onde Jesus te curou, você vai ser instrumento do Evangelho. Deus quer usar você. Deus quer operar onde, pastor? Na tua vida. Estou finalizando pela segunda vez. Deus não quer apenas matar a tua sede. Ele quer usar você. Ele quer que você seja um canal. Mas para isso, analise nessa noite. Aonde você está bebendo água? Que água você tem bebido? Que poço você tem frequentado? Quanto tempo você vai aceitar viver uma vida do mesmo jeito? Crente ioiô, tem ainda como é que chama aquilo lá? Ioiô, né? É ioiô. Crente ioiô, você conhece? Uma vez está lá em cima, outra vez está lá embaixo. Tem uma vida, sobe, desce, sobe, desce. Você não é assim. Eu vou repetir, você não é para ser assim. Você não tem que aceitar essa mentalidade. Você sai do culto cheio da água da vida. Amanhã o primeiro probleminha que bate na tua porta, você... Em nome de Jesus, você não é assim. Está dando para entender? Você foi criado por Deus para vencer gigantes. Eu ouvi um aleluia. Você foi criado por Deus para vencer gigantes. Você foi criado por Deus para derrotar teus inimigos. Você foi criado por Deus para ser o sal da terra, a luz do mundo. Você foi criado para fazer o que, pastor? A diferença. Você foi criado para ser a diferença. Você não vai viver como um ioiô, não. Você vai estar subindo nas asas do Espírito. A mulher samaritana aqui, ela chegou no poço aqui carregando o cântaro. Ela abandonou o cântaro e carregou a mensagem. Olhe bem para mim, nos dois olhos aqui, ó. Faz um voto com Deus hoje. Diga assim: Jesus, eu vou ser instrumento na tua mão. E enquanto eu falo de ti, cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida do meu trabalho, cuida dos meus negócios, cuida do meu futuro. Não fica mais leve? A gente terceiriza para todo mundo, terceiriza para Jesus. A gente conta para todo mundo, conta para Jesus. Entrega para Jesus. Essa mulher não tinha mais nada a perder. Ela chegou aqui escondendo a sua história, e ela saiu contando para todo mundo o que Jesus tinha feito. Ela chegou na presença dele sedenta, e ela saiu como uma fonte. O que é isso, pastor? Diga: conversão. Mudança de vida, metanoia, transformação completa. Jesus diz: dai e ser-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordando.
Hoje, Jesus continua pregando para mim e para você essa mesma mensagem. Quem beber dessa água vai ter sede outra vez. Mas quem beber da água da vida vai ter uma fonte a jorrar aí dentro de você. Então escolha o que você vai beber. Eu não sei como está você nessa noite. Tomara que você só tenha bebido da água da vida, amém? Mas muitas vezes a gente se distrai e bebe em outras fontes. Esses dias eu e a pastora, nada contra a Netflix, amém? Eu e a pastora me chamou, ela falou: amor, vamos assistir uma série. Eu falei: vamos. Sentamos para assistir uma série, de repente eu olhei no relógio, aquilo ali é das trevas, só pode ser. Olhei no relógio, era quase meia-noite. Eu falei: falta muito. Ela falou: não, está logo acabando. Nós vamos dormir quase 2 da matina. E não acabou a série. Eu vou repetir: não acabou a série. Assista a tua série, mas não esqueça o teu tempo de oração. Assista a tua série, mas não esqueça a importância de ter Jesus antes de dormir. Dobre o teu joelho, busca a face dele. Falei para a pastora: vai que isso vira um vício. Trocamos a novela pela série. Os crentes não gostam muito que fale isso, né? Aperta um monte de gente. Mas é a realidade. Irmã, assiste novela. Não assisto, pastor. Assiste série. Ah, pastor, de vez em quando. Cuidado. Assista a tua série, mas não esqueça que a fonte está aqui. A fonte é Jesus. Ande com Jesus. Caminhe com Jesus. Se levante e ore. Agradeça pelo alimento, agradeça pela vida, agradeça pelo ar. Antes de dormir, abençoa tua casa. Esposa ora pelo esposo, ora pelos filhos. Esposo ora pela esposa, ora pelos filhos, ora pelo teu amanhã. Nós hoje temos muitas ofertas. Temos poços à vontade por aí. Mas 99,9% dos poços que tem por aí é só ilusão. Mas existe um poço que pode matar a tua sede, mudar a tua vida e transformar a tua história. Esse poço é Jesus. Deixa essa fonte entrar em você. Deixa esse poder tomar você. Se um viciado 22 anos conheceu o poder do Evangelho e foi transformado, eu e você podemos ser transformados por completo. Deixa Jesus tomar a tua vida. Deixa Jesus tomar as rédeas do teu futuro. E Ele vai mudar a tua história por completa, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Por um momento, feche os seus olhos. E eu queria muito que você fosse sincero com você mesmo, sobre a sua caminhada, sobre a sua vida. Há vários tipos de pessoas aqui. Eu não sei qual é você. Mas talvez você seja aquela que está cansada de beber e continua com sede. Nada satisfaz você. Você já tentou muitas coisas, mas você permanece vazio, vazia. Você espera que o mundo preencha você. O mundo não vai preencher você.